Aqui está falando de mudanças grandes para acontecer na sua vida. Eu nunca, olha, não paro de me arrepiar quando a espiritualidade começa e aí depois ela vem arrematando, confirmando. É uma energia que você pode aproveitar para mudar aquilo que você não aguenta mais. E aí as portas se abrem e aí o universo, a espiritualidade está do seu lado, que fala que você vai encontrar aliados pelo meio do caminho. Olá, estrelas do signo de Touro. Eu sou a Vanessa Prigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua leitura, eu quero dar um recadinho. É importante que você fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo a gente trata as energias que saíram aqui, com decretos, orações, mantras, porque a ideia é que você saia melhor do que você entrou. Então, para começar, eu quero te convidar a respirar fundo enquanto eu faço a oração, sintonizando também com a sua presença divina, para a gente fazer essa conexão e as mensagens chegarem até você. Através da minha presença divina, eu sou, do meu Cristo pessoal aqui e agora, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que abra meu canal e eu possa transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o coletivo de pessoas do signo de Touro. Gratidão. O que está ressoando no campo vibracional de Touro, por favor. O que está ressoando no campo vibracional de Touro. Já deixa seu like, Touro. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. Por favor, para Touro. Touro. A carta aqui está falando para você começar uma revolução na sua vida. Começar protestando contra coisas que você não aguenta mais viver. No seu cotidiano, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Aqui está me falando do momento de pegar a força do touro, levantar e falar: agora chega. Aqui está falando sobre aquela força que em determinados momentos da nossa vida a gente tem, que é aquela força que a gente faz revolução, que a gente muda a nossa vida. Então, aqui está trazendo para você no seu campo o que está ressoando nesse momento, daqui para os próximos 15, 20, um mês, é uma energia que você pode aproveitar para mudar aquilo que você não aguenta mais. É uma carta que fala que você vai encontrar aliados pelo meio do caminho. Então, se você quer mudar a sua rotina exaustiva ou insatisfatória, conforme você começar a se posicionar, você vai começar a encontrar caminhos e encontrar pessoas que vão fazer com que a coisa flua. Aqui está falando de mudanças grandes para acontecer na sua vida, mas isso parte da sua própria energia de falar, agora chega, eu vou fazer dar certo. Então é você, é falta de empenho. E aqui tem uma energia que traz uma grande mudança a partir do momento que você dá um passo. Você vai encontrar outras pessoas. Também pode estar falando para alguns de vocês sobre serviços prestados à humanidade, com alguma coisa que você tenha que você possa compartilhar. Às vezes trabalhar com criança carente, eu não sei, tem uma coisa que para alguns de vocês que tem um impulso de servir à humanidade, fazer a diferença. Talvez para você que esteja nesse movimento, você já conquistou muita coisa, agora você quer ser útil. Você não está mais focado só em organizar a sua vida, você já conseguiu. Então, eu tenho duas energias aqui. Essa energia de vamos lá, vamos fazer acontecer, e para quem já fez acontecer, agora é o momento de compartilhar isso.
fazendo algum tipo de coisa que o seu coração sente que é necessário, seja para bicho, seja para criança, para idoso, para pessoas carentes, enfim, tá? Tem alguma energia. Talvez para alguns de vocês esteja relacionado a trabalhar com a espiritualidade, a ajudar na expansão da consciência. é, E tem uma coisa de se unir, sabe? Eu não sei, eu não estou conseguindo. Vamos ver se durante o processo de leitura fica um pouco mais claro. Mas tem uma coisa de se unir, unir ideais, pessoas diferentes unidas pelo mesmo ideal, né? Tá, eles estão falando que para alguém aí, você vai descobrir que outras pessoas vivem algo que você vive que você achava que era normal e não é. E isso vai fazer você começar uma revolução na sua vida. Alguma situação na sua vida de abuso que você não sabia que era abuso, por exemplo, tá? Eu não sei, não estou conseguindo saber sobre o que eles estão falando, mas o que vem é assim, é uma coisa que você vai perceber vendo ou conhecendo pessoas que viveram isso e te mostra o que você não tinha padrão para reconhecer. Como é que eu vou explicar isso, meu Deus? Por exemplo, você pode começar a acompanhar ou ver vídeos ou chegar até você informações sobre relacionamentos e você descobrir que essa sua tristeza, se seu, tá no caso, um exemplo, tá? Uma tristeza, uma insatisfação, um sentimento de que o relacionamento não é legal, que te faz mal, que te coloca para baixo, etc. Mas que você achava que era normal, porque da sua mãe era assim, da sua avó era assim, do seu pai, enfim, você percebe que isso é abusivo. Você vê outras pessoas falando e você começa a enxergar que você está vivendo um relacionamento que realmente te coloca para baixo, e aí você começa a se posicionar. Você consegue enxergar onde está errado, a forma como você está recebendo, seja isso um relacionamento profissional, um relacionamento, enfim, é como se você vendo outras pessoas que passaram pela mesma situação ou que ainda passam pela mesma situação, te mostrando que o que você estava incomodada, mas achava que era normal, não é normal. Não é porque é comum que é aceitável, entende? Você enxergar que tá na hora de você virar e se posicionar, que não é você que tem que se adaptar a esse sentimento, a como você se sente em relação a essa pessoa, aquela situação, enfim. É você se posicionar para que aquilo pare de acontecer. Entende? Se você tem uma relação que não é bacana com um superior, é você se posicionar para que aquilo pare de acontecer. Porque não é normal, só que você não enxergava. Então, tem uma tomada de consciência e para alguém, eles estão falando que é enxergar novos caminhos que você não se permitia enxergar, porque o padrão é como se você estivesse quebrando linhas de pensamento, padrões que você veio trazendo com você sobre situações. Então, o que que é a minha vida profissional? Ah, para você ser bem-sucedido profissionalmente, você tem tipo uma regrinha, sabe, do check. E aqui está mostrando que você está percebendo que isso foi colocado em você, que não são suas expectativas ou suas experiências de fato. Você enxergar que as coisas podem ser diferentes. Você enxergar que você pode se relacionar de forma diferente com as coisas e que isso vai fazer com que caia um monte de fichas. Sabe quando cai uma ficha que a nossa cabeça faz assim? Nossa, como eu não tinha pensado nisso antes. Que está vindo aqui para alguns de vocês é exatamente essa caída de ficha, essa coisa que vai chegar até você, alguma informação,
algum relato, alguém falando sobre um assunto e você se identifica a ponto de você entender que vocês vivem uma situação parecida e aí você sabe para onde olhar, o que outras referências, entende? E aí você começa a se posicionar e transformar isso na sua vida. E isso muda muita coisa, tá? E então é um momento de você revolucionar os seus pensamentos, seus sentimentos, questionar suas certezas sobre a vida aqui na terceira dimensão mesmo, sabe? O que que é um relacionamento sadio, sabe? O que que é um relacionamento sadio com os filhos, com os pais, com profissionais, com vizinhos. Tá muito relacionado a pessoas, né? E você enxergando que tá na hora de se atualizar para alguns de vocês, sabe? Sobre como é o mundo, sobre como estão as relações, sobre o que se espera, as suas expectativas. Isso, entendi. É questionamento das suas expectativas também, tá? Bom, vamos lá, vamos pegar o tarô para touro. Comenta comigo se está ressoando, deixa seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, torne-se membro. Enfim, seja bem-vinda, bem-vindo. Touro, por favor, para touro. Eles estão falando para alguém, assim, você. Peraí. Você está cansada de pedir uma mudança, portas que se abram, prosperidade que chegue até você, harmonia, mas você não está enxergando que você não tem que pedir a mudança quem tem que fazer é você. Eles estão dizendo que no momento em que você se coloca realmente disposta a mudar a sua vida, começando com pequenos nãos que você vai começar a se colocar um não para os outros para se preservar, enfim, não. As portas vão se abrir e você está rodeada, mas ninguém pode fazer por você o que é teu papel. É o seu momento de fazer. E aí as portas se abrem e aí o universo, a espiritualidade está do seu lado. Você, não é que você não está sendo ouvida e as portas não estão se abrindo para você, a harmonia não está chegando. O que acontece é que precisa da sua atitude. É você sair abrindo porta, botando os pés no peito mesmo e falando: vou, chega, eu não aceito mais isso, eu não fico mais nesse lugar, eu vou me focar e vou fazer tal coisa acontecer. Agora eu vou priorizar a minha vida, porque tem uma coisa de você ter passado muito tempo priorizando satisfazer todo mundo, sabe? Deixar tudo organizado, tudo perfeito e você se deixando de lado, porque você aprendeu assim de alguma forma. Tá na hora de rever tudo isso. É um momento de bastante clareza, entende? De muita clareza. E essa clareza vai te dar essa força. E assim que você começar, você vai encontrar outras pessoas que vão te dar suporte, mesmo que às vezes só pela história da pessoa você já tem o suporte. Não necessariamente vai estar próxima, entende? Por favor, touro. Por favor, touro. 7 de paus. Deixa eu ver como aqui. Você percebe? Essa carta, ela emana um, um, uma, um tempo para si.
né? A clareza de conectar as suas ideias com o seu coração. Deixa eu ver como é que eu faço. Tá, aqui. Percebe? Ela está numa posição de conexão com a própria essência e ela está olhando para o passado. E é esse momento, assim, é de você em conexão com a sua essência, ou seja, no presente, olhando o que você está trazendo do passado como regras, como crenças, que não estão servindo para você ter essa paz no presente. Então, você olha para o passado exatamente para enxergar o que você precisa mexer com calma, com tranquilidade, mas com força, com atitude. Que mais, por favor, para touro? Touro, por favor. Ô, louco. Aí, tudo vai se confirmando, né? A gente vai pegando as informações e depois as cartas elas vêm confirmando. As informações é bom porque às vezes a mediunidade a gente tem que interpretar o que a gente tá vendo e recebendo e humanos e falhos, né? Às vezes falam, eu, será que era exatamente isso que eles queriam que eu falasse? Será que eu interpretei direito o recado? E aí vem o louco falando de uma fase nova, de uma nova jornada, de uma nova forma de viver a vida. É o fim de um ciclo, o louco já foi o fim do ciclo. Você já teve todo o aprendizado que você tinha sobre essas situações na sua vida, sobre a sua rotina, sobre, enfim. E que agora é hora de você buscar uma vida com leveza. O louco tá leve, ele não carrega aquilo que não é necessário. Ele tá levando o mínimo possível. Ele tá em busca do sol, ele tá em busca da aventura, ele renasce, né, com brilho nos olhos. Então, para você voltar a se sentir viva ou vivo, é importante que você realmente olhe para o passado e veja quanto que você se desgasta com coisas que você acha que tem que ser assim porque você viu acontecer. Só que não é real. A sua essência é mais leve, é mais livre, sabe? Tá na hora de você olhar para você, tá na hora de você buscar o seu caminho, buscar o que te faz feliz, buscar o que te faz prosperar, entende? É, é um momento de rejuvenescer, de compreensão, de grandes, grandes sacadas, assim. Tem muito essa coisa de tipo, nossa, como eu não pensei nisso antes. Nossa, por que que eu fiz isso a vida inteira? Nossa, essa não é, isso não sou eu pensando, isso é minha mãe. Entende? O que mais, por favor? Esse medo não é meu, esse medo é do meu pai, sabe? Rei de discos. Rei de discos, ele está caminhando em busca da sua independência financeira. Então, aqui, para alguns de vocês, isso está relacionado a você, a sua trajetória financeira, a sua liberdade financeira. Eu acho que a independência financeira para alguém está relacionado à libertação emocional também. Então, independente de como, da onde isso está ressoando na sua vida, o caminho é a sua independência financeira. É começar a jogar suas energias e encontrar tempo e dizer não para tudo que te suga o tempo, para você ter tempo para a sua independência financeira. Você precisa começar a focar em poder ser independente, para poder começar a se posicionar, dar limites. Então, para alguns de vocês, o caminho é trabalhar a sua vida financeira, a sua vida profissional, para você poder dar limites. Claro que para alguns pode estar significando mudança de projeto, mudança de trabalho, mudança de empresa,
pode ser uma transição, porque aqui tem um caminhar, é um movimento de caminhar. E aí, nesse novo lugar, já estabelecendo outras regras. Por exemplo, se você vive num ambiente tóxico, quando você sai, você já vai estabelecendo regras. Já saí mesmo, então também não vou trocar 6 por meia dúzia. Percebe? Você já vai identificar isso, vai saber lidar melhor com isso. Vai conseguir não se deixar cair produtividade ou prazer ou vontade de fazer certo e, enfim, dar o seu melhor porque o ambiente é tóxico. Você vai ter algum tipo de ensinamento da sua própria vida, sacação, eureka, sabe? Eureka! Que vai fazer com que você consiga prosperar, independente do que você encontrar pelo caminho. Porque você vai parar de ser afetado e você vai conseguir botar mais limites como você não botava antes. E não é o limite o tempo todo no conflito. Não, é o limite natural mesmo. Sabe quando você percebe o limite de uma pessoa sem que ela precise se impor, porque aquilo transborda dela? É isso que você vai encontrar. Você não vai precisar se impor. Isso vai ser natural como o seu ato de respirar. Não vai ter mais, mas você tem que se defender disso. Enfim, é o tipo de transformação que você enxerga em pessoas. Não, aquilo é um limite. A pessoa ela nem consegue ultrapassar o limite porque é tão nítido e claro. E a pessoa pode ser muito simpática, muito legal e etc., mas ela bota limite. Aqui está falando sobre isso, esse caminhar seu mais leve, mais presente, mais focado em você, porque você de alguma forma vai perceber que quando você está bem, você acaba sendo o melhor para tudo. Entende? Se você está soterrado de energia, cansado, abrindo mão, não sabendo dar limites, não sabendo dizer não, priorizando todo mundo menos você. Eu não sei onde é que isso se encaixa. Quando você encontrar seu eixo, de se priorizar também, de pelo menos ter o mesmo valor, tudo começa a fluir de uma forma melhor. E as coisas começam a dar certo. E aqui tem muito uma energia de conquista profissional, de independência financeira, de lucro, de foco em ganhar dinheiro, boas ideias, foco, constância. Por favor, o que mais? Para touro. Muita intuição, muita intuição, vai brilhar aqui. Um período de uma certa frieza emocional. Essa frieza não é falta de emoção. Eu não vou chamar de frieza, eu vou chamar de controle. Porque a alta sacerdotisa, ela tem uma energia de não se desespera mais, ela tem controle, ela não se perde. É porque a intuição é um canal só, é tudo uma coisa só nela. Percebe que é uma coisa só? Ela é serena, ela é focada, ela é objetiva, ela não se leva por arroubos. Então, quando eu falo frieza, é no sentido de não se deixar levar por arroubos. Tudo está conectado. Então, é aqueles momentos em que você está seguindo um caminho, as suas atitudes condizem com o que você está querendo, os seus pensamentos te levam a tomar boas atitudes, as suas emoções não são negativas, você está em harmonia, você com o seu desejo. Então, todas as sincronicidades começam a acontecer na sua vida. Então, aqui me fala de um período em que, assim que você começar a levantar as barreiras, sua barricada de defesa, porque nesse momento você vai precisar se defender e aprender que realmente tem que se posicionar, tudo vai começar a fluir, as sincronicidades vão acontecer e as coisas vão abrir e tudo vai ficar mais leve. E aí você começa uma nova jornada na sua vida, seja profissional, seja emocional, mas com leveza, focada em estar bem, inclusive para transbordar o melhor. Porque tudo que nos atravessa chega no outro,
né? O que a gente sente, a gente manifesta. Não é o que a gente pensa que a gente manifesta. Isso, né, todo mundo fala é o que pensa. Não, o que a gente pensa é para que a gente manifeste de forma clara, mas o que faz manifestar é o sentimento. Por isso que fala, sinta como se já fosse real. Porque sendo real, você terá emoções, e sentimentos verdadeiros. E o sentimento e a emoção é muito forte. Então, você pode estar fazendo tudo que é mentalização. Se o seu sentimento é de fracasso, se o seu sentimento é de cansaço, se o seu sentimento é de sem energia, você não vai conseguir manifestar. Você vai continuar manifestando o quê? Situações que te deixem mais cansada, mais fracassada, mais sem energia. Porque o sentimento é o que manifesta, entende? Eu estou falando que tem algum tipo de expansão de consciência muito grande para touro. Assim, essa carta, olha essa carta. Não preciso dizer para vocês que isso é uma consciência desperta. Entende que isso é uma expansão de consciência, é uma visão espiritual, é mediunidade. Então, para alguns de vocês, aí a gente fala sobre o começo do jogo, de trabalhar através da expansão da consciência para o mundo. Isso vem da sua própria expansão. Você não tem como trabalhar a expansão do outro sem ter expandido a sua, entende? Sem ter adquirido a sua visão espiritual, né? Não dá para você curar, ajudar no processo de descoberta e de cura de alguém se você ainda não está descobrindo o seu. Quando você começa a se enxergar, aí você já começa a transbordar, que é exatamente o que estava falando no começo. Eu nunca, olha, não paro de me arrepiar quando a espiritualidade começa e aí depois ela vem arrematando, confirmando, né? A gente falou no começo com essa carta de grandes transformações, de grandes revelações, falou sobre expandir, né, a sua visão, a sua consciência e enxergar vindo que talvez pessoas que estejam vivendo a mesma coisa que você, isso trazendo clareza e entendimento. Então, no momento em que você começa a perceber que outras pessoas estão vivendo, você também entra, você também colabora para a libertação de pessoas que estão vivendo situações ruins ou abusivas ou tóxicas que nem sabem. Quando um acorda, você compartilha isso de milhões de formas, às vezes conversando, às vezes falando sobre isso, enfim, você vai compartilhando o seu despertar e isso vai chegando nas outras pessoas. Aí você passa a ser um agente da luz, do despertar, com a sua própria vida, porque a nossa vida é o exemplo da nossa missão, entende? Então, enfim, é isso. Espiritualidade elevada, mediunidade, expansão de consciência, transformação espiritual e religiosa. Às vezes aqui a gente está falando também de uma mudança de fé, de uma libertação de algum tipo de fé que de repente não é mais para você. Tudo que for pesado tende a ser livre, porque você vai enxergar o peso e a falta de necessidade desse peso. Caramba, que lindo, touro. Que lindo. Que momento incrível. E isso na prática só traz coisas boas, sabe? Você ressoa com abundância, com sincronicidades, as portas abrindo, uma vida mais tranquila, uma vida leve, sabe? Que seja leve, que seja fluido. A gente não precisa que o sofrimento seja a base da conquista. Quem falou que a gente precisa viver isso? Entende? Não precisa sofrer para conquistar. Não é o sofrimento que enobrece. Isso é
passada, a gente está indo para a quinta dimensão. A gente já está aprendendo sobre isso. Bom, vou tirar aqui para finalizar, por favor, para finalizar para touro. Touro, por favor, para finalizar, para concluir, touro. Bom, para alguns de vocês, isso aqui está relacionado a parentes pouco úteis ou pessoas, parentes pesados ou amigos, abuso de pessoas próximas, sabe? Assim, que pode tanto estar te sugando financeiramente, emocionalmente, colocando minhoca na sua cabeça, te colocando para baixo, criando situações que suguem a sua energia para você não conseguir deslanchar. Isso aqui pode estar falando de parentes invejosos, de amores invejosos, ou que precisam ter domínio sobre a sua vida, então você tem que sempre que tá mal, tá para baixo, eu não sei. Presta atenção em quem está à sua volta. Pode estar falando de amigos, pode estar falando no ambiente profissional, pessoas que querem te apagar, não querem que você tenha destaque. Mas isso aqui você vai enxergar, você vai perceber. Então presta atenção à sua volta, da onde está vendo isso. Porque a partir do momento que você enxergar o que, da onde vem e o intuito, o porquê faz, você não cai mais. É só isso que você precisa para começar a revolução que a sua vida merece, touro. E você vai encontrar parceiros de caminhada dentro desse processo. Tem muita coisa de momentos de guinada, aqueles momentos em que as sincronicidades e as linhas cruzam e é preciso sair do ciclo e pular para um novo ciclo de aprendizados. Então, não é como se você chega, acabou. Aqui eu já rodei tempo suficiente, andei em círculo tempo suficiente para algumas pessoas, anos, para poder chegar nessa percepção de que nada que eu faça durante esse período vai mudar o ciclo, porque eu estou agindo dentro do caminho do círculo, eu preciso saltar, eu preciso mudar a forma de enxergar e não as minhas atitudes. Entende? Você já tentou de tudo para dar certo. Agora você precisa enxergar que às vezes não é você. Às vezes é o lugar, às vezes são as pessoas. E aí você vai conseguir sair disso e ir para um novo ciclo de aprendizado. Mais leve, com sincronicidade, as coisas boas. Presta atenção que alguns de vocês vai começar a ter sonhos. E preste atenção nos sonhos, porque eu estou vendo muito você recebendo mensagens do seu inconsciente, a espiritualidade apertando o botão do seu inconsciente para que através dos sonhos você enxergue as coisas que estão te fazendo mal que você já não enxerga. Começar a perceber. E aí, conforme você vai enxergando isso, você vai buscando esse entendimento das opressões e etc., você vai encontrar pessoas falando sobre o assunto. Para alguns de vocês, pode ter contato também mediúnico de alguma forma, tá? Então, vamos lá, vamos para a nossa parte dos decretos. Eu vou usar o baralho da fraternidade para ver qual o decreto, qual a energia para touro, para tratar essa energia, para fortalecer esse movimento, para ajudar nessa transformação, nessa revolução. Por favor, touro. Qual o decreto, qual o raio, qual o mestre, qual o ser de luz, por favor, para touro. Hércules e Amazon que trabalha no primeiro raio.
o raio da força. Essa é a força divina. O que você precisa é força. Então, vamos lá, a gente faz o decreto junto. Depois eu vou deixar o comando pulsar desse decreto, que é o comando ativar pulsar, tá? No meu Instagram, tem lá nos posts, vai voltando, você vai ver que tem o comando, a explicação do comando pulsar. E aí, depois você escreve aqui e a gente transforma esse vídeo num caderno de oração com um decreto pulsante para todo mundo que comentar, tá bom? Então, você vai fazer parte da energia de muitas pessoas decretando a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora, do meu Cristo pessoal, eu apelo aos seres de luz que trabalham na chama azul do Criador, que do coração central do Criador direcione sobre a minha vida um raio azul, brilhante, envolvendo a minha vida, purificando, queimando, limpando, desvinculando tudo aquilo que impede a minha força de se manifestar plena. Eu sou a vontade divina. Gratidão, gratidão, gratidão. Comando. Eu sou ativar chama azul. Pulsando, 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 pulsando agora. Então é isso. O comando você pode fazer sempre que você precisar de força para levantar, quando está sem energia, porque quando está estressado, quando não quer se envolver e está quase explodindo. Então você faz o comando ativar chama azul para que você desperte essa força. E você pode escrever aqui também, ok? Então é isso, um beijo, muita luz e até mais.